Josué capítulo 5, versículo 13. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Amém? Dá para desligar? Estando Josué de pé, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs de pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade de poder estar aqui, ó Pai querido, sendo usado, Senhor, usado, ó Pai querido, pelo poder do Teu Espírito, juntamente com a Tua congregação. Que o mesmo Espírito, Senhor, que testifica comigo, possa testificar com meus irmãos que aí estão. E a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, ela produz o efeito, Senhor, pela qual ela está sendo mandada, primeiramente para mim, Senhor, e depois, ó Pai querido, para a Tua igreja. Que nós possamos receber gostosamente tudo aquilo que vem do céu, da mesma maneira que já recebemos do Senhor. Aqui, Senhor, as orações, os louvores, que nós possamos, ó Pai querido, nos preparar cada dia mais, como disse, para morar com o Senhor, através do conhecimento da Tua palavra, e nos santificando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Meus amados, nós estamos falando aqui de Josué, e aí nós estamos vendo aqui uma atitude de Josué. Qual é, eu faço uma pergunta para vocês, qual é a atitude correta para quem quer ser vitorioso? Qual é a atitude correta para aquele que quer alcançar uma bênção? Quer alcançar ali a vitória na saúde, na prosperidade, a prosperidade espiritual, quer alcançar uma bênção? Eu digo para vocês, é voltar-se para a palavra de Deus e dando a ela a prioridade. Então nós começamos aqui hoje por Josué capítulo 5, versículo 13, e nós vamos também ver o capítulo 6. Todo mundo já conhece a história de Josué, que Josué ele foi o sucessor de Moisés, que Moisés fora chamado para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, para levar o povo à terra, né, de Canaã, a terra prometida. Mas Moisés morreu e Josué recebeu a missão de ficar na direção daquele povo. E aí nós sabemos que Deus colocou o cajado na mão de Moisés, deu ali algo para ele, e para Josué Deus deu simplesmente a palavra, né? Deus prometeu para ele a mesma promessa que havia feito a Moisés. O que Deus disse para Josué? Você não deve temer, porque você vai ser responsável por este povo que eu estou te dando na tua mão. Porque ele disse simplesmente para Josué: tenha bom ânimo, se esforce, porque ninguém prevalecerá contra você. Esta foi a ordem que Deus falou para Josué, que está lá no capítulo 1, versículo 5, ele deu essa palavra e Josué tomou posse dessa palavra e confiou no Senhor. Assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, Josué também, nós sabemos que levou o povo a atravessar o Jordão. Mas antes de chegar ao Jordão, no caminho de Josué tinha uma barreira. E essa barreira se chamava Jericó. Ali tinha uma cidade de Jericó, uma cidade armada, bem preparada para a guerra, para a luta, para destruir e impedir que o povo de Israel chegasse até a terra prometida. E o povo de Israel, que é um povo que veio da escravidão, não tinha armamento, não tinha nada para lutar contra aquele povo. Mas Josué, ele estava diante ali de um grave problema que nós estamos olhando. Ele recebeu ali a liderança daquele povo através da morte de Moisés e através de Deus. Ele sabia que tinha que atravessar ali uma cidade edificada fortemente, com homens preparados, muros altos, e não tinha nenhum tipo de arma.
Mas o que fez Josué? Ele viu aquela dificuldade e ele foi até onde? Até o problema. Até a dificuldade, o problema que estava diante dele era aquela barreira, e ele diz, a palavra diz que estando Josué ao pé da onde? De Jericó. Então, o problema está lá, ele foi até o problema. Ele se colocou diante do problema, e quando ele estava diante do problema, ele viu um homem. E esse homem estava já com a espada desembainhada, quer dizer que ele estava numa posição de luta, de guerra, e Josué não temeu. Mas Josué fez simplesmente uma pergunta para aquele homem que estava: você é dos nossos ou inimigo? Porque Josué, quando ele foi diante do problema, ele já foi preparado para tudo. Ele já foi preparado para lutar, para vencer e assim por diante. Porque ele não fugiu do problema. E nós temos uma lição para tirar desse versículo, que é diante da adversidade, que nós não devemos temer e nem correr. Que muitas vezes vem a adversidade, nós viramos as costas, corremos daquele problema e começamos a fugir. O que fez Josué? Ele diz aqui, levantou os olhos e olhou. Levantou os olhos e olhou. Ele não se intimidou e continuou de cabeça erguida. Ele continuou enfrentando aquela situação que estava na sua frente. Ele continuou ali, porque era um homem de Deus. Mas como é uma situação de um homem natural, em frente a uma dificuldade que ele tem? Normalmente o homem natural, ele acaba abaixando a cabeça. Muitas vezes ele acaba cruzando os braços diante da dificuldade. Ele acaba se esquecendo que ele tem Deus. Muitas vezes o homem lá abaixar a cabeça, ele começa a entrar em desespero. Por quê? É natural, é do homem natural. Mas porém o verdadeiro cristão, o que ele faz? É aquele que está disposto a ser vitorioso. Quem está disposto a ser vitorioso? Amém? O verdadeiro cristão é aquele que está disposto a ser vitorioso. O que ele faz? Ele olha para o Senhor e procura na palavra de Deus a solução para as situações mais difíceis. Este é o verdadeiro homem de Deus. Ele procura. Josué, ele tinha uma promessa. Se nós olharmos lá no capítulo 1, no versículo 5, a palavra do Senhor diz para Josué simplesmente uma coisa: olha, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Josué, ele não foi um cara abusado, mas ele foi um cara confiante, porque ele buscou na palavra do Senhor, e o Senhor lhe deu uma promessa. Então ele falou: se Deus vai ser comigo e nada vai prevalecer contra mim. Ele viu aquele homem diante dele com a espada desembainhada. Ele diz para aquele homem: é dos nossos ou é inimigo? Porque eu estou pronto para lutar com você. Porque Josué, da primeira vista, quando ele olhou, ele levantou os olhos, ele viu, ele não reconheceu aquele homem. Mas o que ele fez? Ele sondou, ele questionou a sua intenção. E diante da incerteza, Josué também não temeu, porque ele não fugiu quando aquele homem estava com uma espada desembainhada. Como muitas pessoas fazem e fogem diante de um problema, diante de uma luta, até na hora de você impor as mãos e em nome de Jesus expulsar o demônio, você vira as costas, chama outro, corre. Mas Josué estava ali, porque a espada representa a arma, pronta para a batalha. E Josué não temeu. Se fosse o inimigo, já estaria pronto. É essa predisposição que precisamos ter. E quando buscamos a Deus por qualquer coisa, às vezes vem um pensamento sobre assunto, e muitas vezes nós precipitadamente a gente conclui que recebemos alguma orientação. E aí nós temos que ver como aprendemos hoje. Essa orientação é de Deus ou é do inimigo? É de Deus ou é do inimigo? Porque se ela for de Deus,
ela terá que se enquadrar na palavra que está na Bíblia. Por exemplo, amados, as pessoas vêm orando, buscando a orientação quanto a uma enfermidade. Ai Deus, eu estou enferma. Mas sem que ela perceba, ela abre uma brecha, aí vem o inimigo e vai manipulando a palavra, distorce a palavra, distorce do verdadeiro propósito de Deus, afirmando que o tal sintoma que a pessoa está sentindo, a enfermidade, é uma provação do Senhor, ou é uma cruz que ela tem que levar para a glória de Deus. Aí eu pergunto, neste caso, qual seria a reação? Como muitas pessoas dizem: ah, Senhor, muito obrigado, eu não sabia que eu precisava ter uma doença para a tua glória, e agradece a Deus. Mas estas são as palavras do diabo, que jamais Deus ia dar uma enfermidade para ser glorificado numa doença. Jamais Deus iria fazer isso, porque a palavra de Deus, ela diz que todas as nossas doenças foram colocadas em quem? Em Jesus. Todas as nossas enfermidades foram colocadas em Jesus, porque nós muitas vezes não conhecemos. E como citaram o Paulo aqui, eu cito também, porque Paulo diz que Satanás, ele tem condições de se transformar em quê? Em um anjo de luz. Porque ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, a obra dele pode parecer tão perfeita que nos engana parecer vir de Deus. E muitas vezes nós estamos enganados, mas para isso nós precisamos conferir na Bíblia se é uma revelação, aquela inspiração, aquele ensinamento que alguém te deu biblicamente. Se te trouxe confusão, então não é de Deus. Se te trouxe confusão, não é de Deus. Porque se for da palavra de Deus, tenha certeza. Se não for da palavra de Deus, tenha certeza que ela provém de quem? Do inimigo das nossas almas. Então voltamos a Josué. Ele não tremeu quando deparou com aquele homem em posição de combate, com a espada desembainhada, porque Deus já havia dado a palavra para ele: não temas, porque eu sou contigo. Amados irmãos, as palavras do Senhor são tão simples. O que ele diz para nós em João 14, 13? Tudo que você pedir, eu farei. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, meus amados. Porque, meu irmão, é mentira quando uma doença se propaga em nosso corpo. A nossa mente insiste em afirmar que há um propósito de Deus. Então nós precisamos tomar conta da palavra de Deus, tomar posse da palavra de Deus, porque para a nossa vida essa enfermidade não pode existir mais. Muitas vezes a gente fala: ah, Deus falou comigo. Muitas vezes nós não estamos entendendo se é Deus, porque quantas pessoas já sonhou com Deus, que aparece para ele vestido todo de branco e desce, fala e te dá propósito, te dá direção. Mas se nós vamos olhar e começar a testificar se é Deus verdadeiramente, porque Apocalipse 19, 13 fala: quando Jesus aparece para nós, ele não aparece de branco, mas com uma veste salpicada de sangue e com a espada que é a sua boca. Ele aparece com uma veste salpicada de sangue e o nome pela qual se chama a palavra de Deus. Amados irmãos, Josué, ele defronta com aquele homem cuja mão havia uma espada. Ele procurou sondar antes quem era. Quanto nós também podemos provar as revelações de Deus, podemos perguntar: quem é você, de onde vem, como que é? A Bíblia nos orienta que nós devemos provar o Espírito, como nós aprendemos hoje, porque as pessoas não se preocupam de saber como vem a revelação. Nós estamos falando hoje sobre a questão de falsos profetas, como tem se infiltrado e tem trabalhado dentro da igreja e tem levado as pessoas ao engano. Mas nós sabemos que nós temos hoje a palavra da verdade, que é a palavra de Deus.
E aqui nós vimos Josué que conversou com aquele homem, perguntou: é dos nossos ou é o nosso inimigo? E lá no versículo 14, de onde nós começamos a ler, disse assim: e disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então o que fez Josué diante daquela revelação, diante dele questionar? Antes de qualquer palavra, ele perguntou: é de Deus ou não é de Deus? Vamos colocar desta maneira para aquele homem. E aquele homem fala para ele assim: venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse... E disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? Aí começa toda a mudar a história, porque Josué naquele momento ele começou a buscar a palavra do Senhor, e o Senhor diz que ele veio ali como príncipe do Senhor. E aí nós vimos que Josué começou ali a receber uma orientação. Nós vimos que Josué ele começou a ter uma audiência particular com Deus. Porque aí nós já vamos para o capítulo 6, e aquele anjo ali que veio da parte do Senhor, ele começa a mostrar para Josué quais são as estratégias de vitória. E aí Josué começa a ouvir no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, Josué, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um qual à frente de si. Então chamou Josué, o filho de Num, o sacerdote, e disse: levai a arca do conceito, os 7 sacerdotes, levem as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E aí ele começou a contar para o povo. Nós podemos entender que naquele momento Josué estava tendo aquela audiência particular diante dessa declaração, porque o anjo já tinha falado para ele: eu estou te dando a cidade. Então ele falou: eu já tenho a vitória. Então qualquer general, qualquer líder, ele já ia tratar uma estratégia de batalha. Então ele ia falar: bom, vai um por aqui, outro por aí. Que normalmente quando nós temos um plano de Deus, nós temos uma orientação de Deus, nós mesmos como igreja, nós começamos a perguntar para nós: não vai dar para fazer, eu não tenho armas, como que eu vou derrubar aqueles muros com chifre, dando volta, fazendo isso? Jericó já estava sendo entregue, já havia sido entregue na mão de Josué. Mas Josué, ele não cruzou os braços diante dessa orientação do Senhor. Ele agiu conforme o Senhor tem ordenado. Meu irmão, nem sempre a solução de Deus ela é óbvia. A direção dada de Deus muitas vezes é oposta ao padrão convencional. Não dá para acreditar que é o convencional. Muitas pessoas iam falar: que Deus é esse? Como que é? Como que nós vamos vencer uma cidade fortificada com muros tão altos, muros tão grandes? O homem natural, ele questiona as coisas espirituais, muitas vezes sem entender. Mas Deus, ele quer usar o homem para que ele creia novamente que Deus está trabalhando. Porque Deus, ele faz as coisas diferentes do normal. E muitas vezes nós não estamos entendendo. Deus, ele mandou que Josué tomasse uma atitude aparentemente insensata. Para qualquer pessoa acha que não vai dar. Reuniram um povo, rodearam uma cidade. Se nós falássemos aqui: vamos rodear aí a cidade aí, muita gente vai falar: para quê, pastor? Mas aí o pastor estaria seguindo a orientação de Deus. E estaria seguindo, imagina: pastor, mas 7 vezes eu já fui ontem, não aconteceu nada. E aí como que aconteceria? Pararia. Mas Josué chamou o povo, e o povo ouviu, obedeceu.
E aquele povo que estava dentro da cidade, vocês já imaginaram o que eles estariam pensando daqueles que estavam circulando ao redor da cidade? Quantas vezes você já foi chamado de louco? Porque você serve um Deus vivo? E aquele lá que estava em Jericó não estaria diferente. Esse povo de Israel deve estar pirado. Acho que o deserto fez mal para os seus miolos, porque andar em volta, o que eles vão conseguir? Andaram o primeiro dia, sofreram ali chacotas, andaram o segundo no mínimo, no terceiro, no quarto, e até que os inimigos muito falaram: isso não vai dar em nada, vamos dormir, deixa de olhar para eles que estão andando. Mas o que aconteceu? No sétimo dia, iniciou novamente a marcha, e terminou a volta, e eles continuaram andando, e para o espanto daqueles que estavam lá, e os que estavam dentro e fora, eles deram ali o grito, e ali Deus fez o terremoto, e ali os muros caiu, e o povo obteve a vitória. E qual era o grito? Quão grande é o Senhor! O grande terremoto tomou conta daquela cidade. Imagine só, se o povo tivesse cruzado os braços, o que teria acontecido? E quando você cruza o braço diante de uma situação, o que acontece? Quando você cruza o braço diante de uma situação que vem na tua vida, porque muitas vezes você fala: Deus já está conosco, Ele vai fazer. Mas Deus, Ele vai fazer sim, te dando uma estratégia, e você sendo obediente naquilo que Ele quer. Dentro da estratégia que Ele colocou, Josué, ele foi obediente, e nós devemos também fazer a mesma coisa diante de um problema. Nós não podemos esperar por mágica, não. Josué foi ao pé da cidade, e lá ele enfrentou, ele viu o problema e sabia como agir, buscando na palavra de Deus, porque ele tinha uma promessa. E você tem promessa de Deus? Você sabe qual é a promessa que Deus deu para você? Para você ir enfrentar o problema, porque Ele diz para Josué, Ele diz para você nesta noite: nenhum mal te sucederá na tua vida, nada vai prevalecer contra você, nada vai prevalecer contra a tua casa, nada vai prevalecer contra a tua vida, porque eu sou teu Deus. A mesma promessa que Ele fez para Josué, Ele faz para nós que somos seus filhos. Nós estamos aqui para viver as promessas de Deus diante de uma obediência, obedecer o que Deus manda, porque tem um ditado militar que diz: manda quem pode, obedece quem é sábio, e quem é sábio, ele obedecendo a Deus, ele obtém a vitória. A verdade, quem quer vencer deve agir de acordo com a resposta de Deus, tomar a decisão e não cruzar os braços. Se você está passando por luta, vá à luta. Se está passando por enfermidade, repreenda, porque não é de Deus. Deus não vai glorificar na sua doença, não. Mas a minha dor é nada, é o inimigo que está colocando, e você tomando posse que é sua, porque senão a morte de Jesus foi em vão. Porque Ele diz: eu já levei todas as enfermidades, todas as pisaduras, eu já levei lá na cruz, para que você tivesse vida, e vida com abundância. E nós não temos esta vida abundante, nós não comemos o melhor desta terra, nós não aproveitamos o melhor desta terra. Por quê, amados? Por quê? Porque nós estamos muitas vezes de braços cruzados. Muitas vezes o que é para você fazer, você cruza os braços esperando que o outro faça. Muitas vezes é você que tem que estar lá na ponta do problema, na busca da solução, através de joelho, através de ler a palavra, mas você está passando a sua responsabilidade para outras pessoas. Você está vivendo de testemunho, como nós estamos hoje testemunhando o que Deus fez em Jericó, há quantos mil anos atrás, através dos escritos, trazendo como exemplo para uma vida futura. Mas nós estamos diante de um presente, num mundo mau, pecaminoso, que o Senhor nos deixou aqui, mas Ele diz: nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, porque hoje todo mundo falou: eu quero morar no céu. Quem quer morar no céu? Eu quero morar no céu. Mas para morar no céu não é fácil. Para você ter tua casa lá, você tem que mandar mantimento, você tem que mandar lá provisões.
Porque a tua casa lá está sendo construída, mas depende do que você manda daqui para lá de material. Que material nós temos mandado? Eu falei aqui do vaso. Como é que está o seu vaso? Como é que está a tua vida de santificação? Porque, meu irmão, quando Deus fala, a luta começa. Aí começa a luta. Quando Deus falou com Josué, começou a luta. Aí você, o inimigo, pode estar vencendo. Ele pode estar te vencendo, mas quando Deus fala, muda toda a sua situação. E você tem que estar atento à voz de Deus. Porque depois de você ouvir Deus, você tem condição de enfrentar o inimigo e derrotá-lo. Mas enquanto você não ouvir Deus, você vai continuar na mão do inimigo. Muitas vezes de braço cruzado, muitas vezes de cabisbaixo, muitas vezes pensando em desistir, porque você se torna um derrotado. Esquece que muitas vezes você falou: o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é o dono não, Ele é o Criador do ouro, da prata. Eu sou mais do que vencedor. Mas muitas vezes você está derrotado, porque você não tem dado ouvido à voz do Senhor. Por isso, minha irmã, meu irmão, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Porque em Isaías 53, 4, 5 a palavra diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Olha só, olhe para o seu corpo doente, olhe para a sua alma doente, ou olhe para o seu problema, mas ouça Deus lhe dizer para você nesta noite: eu já entreguei a sua saúde na sua mão. Esse inimigo que está aí comendo a tua mente é seu, mas sabe para quê? Para você jogar e pisar, porque eu já te dei a vitória. Porque a única maneira de nós sermos bem-sucedidos é agir segundo a palavra de Deus. E ninguém pode ser tolo achando que não vai funcionar. Quando Deus quiser, Ele me cura. Quando Deus quiser, Ele vai terminar a obra. E quem pensa assim, irmã, irmãos, vai continuar doente e com problema. Vá diante do seu obstáculo, olhe para a palavra de Deus, siga os ensinamentos, parte para fazer a obra de Deus. Se você não procurar, não encontrará. Se não pedir, não receberá. Se não bater, a porta não se abrirá. Você tem que fazer a sua parte. Tiago 4,8, ele diz para nós que nós temos uma direção de Deus. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Deus já fez a sua parte, pode ter certeza disso. Que Deus, Ele seria igual a nós homens. Se fosse igual a nós, Ele ia falar: já fiz a minha parte, cada um se vire. Mas Ele continua fazendo. A parte dele Ele já fez. Ele veio, tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Nós cantamos aí. Sofreu os nossos problemas. Você acha que Jesus não teve os mesmos problemas que nós tivemos? Será que Ele não chorou? Ele não sentiu frio, não sentiu fome? Será que Ele não foi difamado, injuriado? Ele sentiu. Mas Ele já declarou que tudo já foi feito. Que agora nós temos que consagrar o nosso coração a Ele. Buscar cada dia mais a sua presença. Preparar o nosso coração para que Ele venha. E preparar também o nosso ouvido para que nós possamos ouvir quando Ele falar. Para que Ele possa abrir cada dia mais o nosso entendimento. Para quando nós tomarmos uma decisão, que seja uma decisão certa, pautada na palavra de Deus, pelo conhecimento que nós temos. Por isso, quando você abrir essa palavra de Deus, esse manual, peça para o Espírito Santo também abrir o teu entendimento, porque Ele vai ler junto com você, mas Ele vai falar na tua mente quais são as coisas de Deus, e você não vai ficar enganado,
para que Ele venha falar ao seu ouvido, abrindo o seu entendimento, para que você tome a decisão certa. Todos nós temos sonho na vida, todos nós temos desejo, temos propósito. Muitas coisas ainda têm que ser realizadas. Muitas pessoas têm vontade de fazer algo, fazer alguma coisa, de possuir, de conquistar, mas nada disso vai acontecer na minha vida e nem na sua vida, se nós abaixarmos a cabeça e ficar esperando Deus agir por nós. Porque Deus te deu a palavra, Deus te deu talento. Porque um dia eu questionei a Deus e Deus falou para mim: eu já te dei talento, vá e haja. Porque cada um aqui sabe fazer alguma coisa. Alguma coisa você sabe fazer. Ou cozinhar, ou lavar, ou passar, ou fazer qualquer coisa. Você tem um talento que Deus te deu. Então Deus já te deu um talento. Mas se você continuar de cabeça baixa, olhando para a sua enfermidade, não tomando posse da sua vitória, nada vai acontecer. Porque quando você dá um passo para Deus, Ele também dá um passo na tua direção. E quanto mais você caminhar para encontrar com o Senhor também vai caminhar mais rápido para encontrar contigo. Porque os filhos de Deus, vocês filhos de Deus, nós filhos de Deus, não podemos viver de uma maneira irresponsável, pensando que quando Deus quiser, Ele vai nos abençoar. Quem pensa assim, permite que o diabo destrua a sua vida. Não permita mais isso na sua vida. Ergue a cabeça. Muito cristão não pode mais falar de Deus. Muito cristão não pode mais falar que Deus não vai abençoá-lo. Sabe por quê? Porque muitos já morreram sem as promessas do Senhor. Mas nós que estamos vivos, temos esta promessa. Josué nos deu um grande exemplo nesta noite. Primeiro, nós não devemos correr dos problemas, correr dos perigos, pois nós temos a palavra de Deus. Depois nós temos que ir a pé do problema, conhecer aquilo que nós estamos enfrentando. Temos que buscar a libertação através do Senhor, para o nosso problema colocar diante do Senhor. Porque Josué ele não temeu quando chegou ao pé do problema, não ficou lamentando, como muitas vezes nós ficamos questionando a Deus, por que isso, por que daquilo, e chorando. Amados irmãos, muitas vezes nós ficamos sugerindo a Deus que plano nós devemos traçar, que plano Deus tem que traçar para a nossa vida, mas Deus tem falado para você, você tem que agir. Você tem que ter a coragem de chegar e expor ao problema que tem afligido a tua vida, mandar ele sair da tua vida, problema que tem acabado com a sua vida espiritual. Você tem que obter esta vitória através da palavra do Senhor. Amados, nós precisamos buscar essa libertação, porque Ele levantou os olhos e abriu bem. Ele viu ali seu inimigo, e ele decidiu, e o inimigo ali era um homem de Deus. Aquele anjo apareceu, e muitas vezes você tem ouvido a palavra do Senhor e não tem tomado posse. Irmão e irmã, porque em Apocalipse 3, versículo 21, a palavra do Senhor diz: ao que vencer lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está no trono. Amados, é uma promessa do Senhor. Só venceremos, irmão, quando nós decidimos de fato que Jesus levou as nossas doenças, que ela não nos pertence mais, que as coisas que muitas vêm na nossa vida, muitas coisas vêm é do diabo, portanto não pode ficar em nossa vida. Você não pode tomar posse daquilo que não é de Deus. Só das coisas de Deus que você deve tomar posse. Aquilo que não vem, que te causa confusão, que te causa dor, que te causa tristeza, não são coisas de Deus. Porque Deus disse para mim e para você, Ele diz quais são os planos dEle. O plano que eu tenho para vós são o quê? De paz. De paz. E aonde está essa paz? Quantas pessoas têm frequentado aqui há meses sem paz no coração? Alguém tem coragem de levantar a mão? Eu algumas vezes vim sem paz no coração. Quantas vezes você entrou aqui, mas o teu coração não estava aqui? Quantas vezes o seu coração estava lá no problema,
Mas você teve a chance de chegar aqui e entregar esse problema para o Senhor, pedir a direção dEle, mas você saiu do mesmo jeito que entrou. E lá fora você questionou que o louvor estava fraco, lá fora você questionou que a palavra hoje não falou com você. Sabe por quê? Você não abriu o seu coração para a palavra de Deus. Você deixou que o problema fechasse, você deixou que o problema fosse maior do que Deus. Aí você murmurou, e aí você não viu a bênção que Deus estava entregando naquele dia, através da sua palavra. Você não chegou diante e falou, é dos nossos ou é inimigo? Porque se você fizer essa pergunta diante de uma situação, se for de Deus, Ele vai falar, eu sou um anjo do Senhor. E se for inimigo, você vai ter que dizer, está derrotado em nome de Jesus. É assim que vai funcionar a nossa vida de vitória. É assim que vai funcionar enquanto nós chegar ao pé do problema e determinar que nós temos um Deus tão poderoso. Não ficar somente na boca, mas através da atitude como teve Josué. Deus mandou, ele obedeceu. Deus mandou Moisés, Moisés obedeceu. Deus te manda e você muitas vezes não obedece. Quantas vezes Deus já falou com você? Enfrente o seu problema, chame ele pelo nome, coloque aí diante de você, consulte a Deus, tome a decisão. Porque muitas vezes vai voltar na tua mente o espírito de lembrança do ensinamento que você já teve na palavra de Deus. Amados irmãos, coloque tudo diante do Senhor. Seja qual for o problema nesta noite, coloque diante do Senhor e saia vitorioso. Porque muitas vezes você já ouviu essa chamada de obter a vitória, mas muitas vezes você esquece. Porque o momento nosso agora é hora de lutar, é buscar em oração, é pedir revelação de Deus, porque a igreja está crescendo, mas ela não pode crescer dispersa, ela tem que crescer firmada na palavra de Deus. Nós não podemos olhar só para o físico, mas olhar eternamente, olhar pelos exemplos daquele que buscou uma vida de santidade e obteve vitória. Nós estamos testemunhando, mas nós temos muito mais para testemunhar, porque Deus está fazendo algo na nossa vida. Irmão, Jesus já levou, toma posse disso. Qual é o seu sofrimento? É conjugal, é financeiro? Qual é o problema sério que tem atormentado a tua vida e que muitas vezes tem tirado você da presença de Deus? Que muitas vezes você tem frequentado a igreja uma vez por mês? Qual é esse problema? Irmão, todos esses problemas já foi derrotado por Jesus. Nós só precisamos é ligar na palavra de Deus e agir conforme Ele tem tomado, tem nos ensinado, tomando posse da bênção que nos pertence. Você tem a palavra de Deus, vá e busque. Que a palavra do Senhor que está aqui, ela é tanto sua como minha. Ela tanto tem que operar na tua vida como na minha vida. Ela tem que funcionar na sua vida como na minha vida. Quantas vezes você questionou por que fulano, irmão fulano está assim? Por que Bertano está assim? Porque a palavra de Deus está funcionando na vida dele. Da mesma maneira que funciona na vida dele, tem que funcionar na sua. Porque ela é uma palavra só, ela não está separada para A e B, C, ela está para os filhos de Deus. E você nesta noite é filho de Deus, glorifique a Deus através da obediência. Então, meu irmão, busque a palavra e você vai ter a vitória do Senhor. Amém? Você tem a oportunidade de assumir uma posição diante de Deus. Qual é a atitude que você vai tomar daqui para frente? Vai enfrentar o seu problema ou vai cruzar os braços? A decisão é sua, porque Deus já mostrou para você o que tem que fazer, é enfrentar, mediante a palavra, chamar quem tem que ser a responsabilidade, mostrar o prejuízo que muitas vezes ele tem causado dentro de casa, fora de casa, para ver se a pessoa cai às vezes na realidade, porque nós muitas vezes não sabemos a extensão do problema, porque nós cruzamos os braços, e muitas vezes nós falamos, estou esperando em Deus,
Então você vai continuar esperando, porque Deus já te deu a oportunidade de você colocar diante dele, e ele vai dar estratégia para você, como você ser uma pessoa vitoriosa. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Amém? Espero que vocês guardem a palavra do Senhor. Que você abrir a tua boca neste momento, fale para Deus, apresente um problema. Ele tem um nome, né? Meu problema é esse, Senhor. Meu vaso está sujo, eu não estou santificando a minha vida, eu não estou no mesmo plano espiritual do Senhor. Meu problema é esse que tem me afastado do Senhor, que tem me feito distanciar. Mas eu quero me aproximar, porque eu quero ser um vitorioso. Eu quero ver a prosperidade espiritual, porque o Senhor deixou essa promessa: vida e vida com abundância. Porque aquele que veio para roubar, matar e destruir já foi vencido. O Senhor diz que desceu, tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte, para que você hoje tenha vida e vida com abundância. Nós aprendemos nesta manhã que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quem está dentro de você? Você sabe quem é que está dentro de você? Tem um nome, não tem? Dentro de você está Jesus. Ele é maior do que tudo que está no mundo. Ele é maior do que a morte, porque Ele é vida. E Ele dentro de você, Ele quer que essa vida seja abundante, que você tenha paz no seu coração, que você possa viver gostosamente a vida que Ele prometeu para você. Então você nesta noite, coloque diante do Senhor: Senhor da glória, eu te louvo, ó Pai querido, por cada vida que aqui está. E que esta noite, ó Pai querido, a Tua palavra, através dos ensinamentos, ó Pai querido, da vida de Josué, homem, ó Pai querido, que temeu ao Senhor, que também, ó Pai querido, como homem natural, sentiu, ó Pai querido, a dificuldade quanto a liderar um povo. E nós, ó Pai querido, também como homem natural, que muitas vezes estamos à frente aqui do Teu trabalho, Senhor, colocamos também em dúvida, Senhor, muitas coisas. Mas quando nós abrimos a Tua palavra, e quando o Senhor vem falar ao nosso coração, abrindo, ó Pai querido, nossos ouvidos para o Teu entendimento, tudo muda, Senhor da glória. Porque muda, Senhor, a nossa maneira de ver e de perceber com um Deus tão zeloso pelas Suas coisas, tão, ó Pai querido, amoroso para com as nossas vidas, e também, ó Deus, o misericordioso, que é uma das razões, ó Pai querido, de nós estarmos aqui hoje glorificando o Teu nome, pela Tua misericórdia e graça. Nós hoje ouvimos a Tua palavra viva e eficaz, que nós devemos, ó Deus, tomar posse daquilo que nos foi dado, Senhor, da vitória, Senhor, colocada na nossa mão, através da obediência. Que possamos estar, ó Pai, com os nossos ouvidos abertos, aquilo que o Senhor tem falado através das Tuas mensagens, e através daquilo que lemos, ó Pai querido, dentro da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai querido, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do Senhor, e possamos, ó Pai, obedecer quando o Senhor nos manda ir, quando nos manda ficar, quando nos manda batalhar e guerrear, porque nós sabemos, ó Pai, que nós obteremos a vitória no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, deixar as ricas bênçãos do céu, contida na Tua palavra, que ela venha sacudida, transbordante, ó Pai querido, e recalcada de saúde, de paz e de vitória para este povo que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.